Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos adentrar novamente na caravana do UVG para explorar aqui as pradarias ultravioletas rumo à Cidade Negra. A gente está destrinchando aqui o livro da Retropunk, né, pensando ali as informações mais importantes do sistema, do cenário e tal, para dar uma ideia geral para vocês de como é que funciona a coisa aqui, beleza? Quem tá chegando agora não tem problema, tem a nossa playlist exclusiva do UVG que concentra todos os nossos vídeos para você assistir tranquilamente e depois seguir viagem com a gente nessa caravana. Quem está acompanhando aí a série conforme os vídeos estão saindo, já está ligado que hoje a gente vai começar um assunto novo. A gente vai tratar aqui de tecnomagia e fantasciência. Que diabos é isso? Você pode estar se perguntando e eu vou ter que te responder, não sei. Por quê? O livro não vai trazer um conceito específico para cada uma dessas palavras, mas a gente já imagina, né, que seja algo ali, que a magia nesse mundo, ela vai ser misturada com a tecnologia. A gente vai ter alguns exemplos de magia, né, um pequeno número de magias descritas no final do livro, tá? Eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, só para a gente comentar algumas coisas bem pontuais, porque aqui a ideia geral dessa sessão é a gente discutir as mecânicas da magia. E claro, a gente vai entendendo um pouquinho aqui e ali como é que ela se apresenta nesse mundo e qual é a função dela, tá? Então, eu vou começar lendo um trechinho aqui do livro para a gente já ir se ambientando aqui nessa questão da tecnomagia e fantasciência. Olha lá. Como padrão, os heróis do UVG começam sem magias, mas com o sistema cifrar, qualquer um pode conjurar magias, ou ao menos tentar. Conjurar magias pode ser ler um livro mágico em voz alta, uma dança performática que invoque um demônio, ou até usar velas gotejantes. As descrições estão na magia. Então, nessa parte lá no finalzinho, a gente vai ter alguns exemplos com as respectivas descrições. Mas já dá para entender aqui, por esses exemplos que ele dá, que, de novo, aqui no UVG as coisas são mais soltas, mais livres. Ou seja, não vai ser aquela magia hermética que a gente está acostumado a ver em outros tipos de jogos de fantasia, né? Aqui o cenário é mais amplo e você pode, como o próprio texto diz, qualquer tipo de personagem pode tentar conjurar uma magia através de meios não convencionais, aqui entre aspas, né? Como ele citou aqui, sei lá, uma dança, uma declamação, qualquer outra coisa que não seja um pergaminho ou um grimório. Claro, pode tentar, porque aqui a magia tem um custo. Essa questão do custo da magia é o que a gente vai ver nesse próximo tópico, chamado Sangue para o Deus da Magia, o preço da mágica. Então olha lá, vou ler mais um trechinho para vocês. A magia rasga a realidade, impondo incorreções sobrenaturais ao mundano. Isso quer dizer que as magias machucam quando conjuradas. E os heróis precisam pagar o preço da magia em vida. Tá? Ou seja, esse cenário aqui é aquele tipo de cenário onde a magia ela vai ter um custo físico, basicamente, né, para todos os personagens. Eles vão pagar aqui um preço inicialmente descrito como um preço em pontos de vida. Tá? E como é que vai funcionar isso aqui? Olha lá. O valor total a ser pago é o custo mágico do herói multiplicado pela potência da magia. O custo padrão é 2. Né? E a magia ela vai estar descrita com diversos níveis de potência. Então, o exemplo que ele dá aqui. Se eu quero se eu quero fazer uma magia nível 3, o meu custo mágico do herói por padrão é 2, eu vou multiplicar por 3, eu vou pagar 6 pontos de vida para realizar essa magia. A diferença aqui é o seguinte, olha, você pode gastar também pontos de atributo para realizar essa magia. E você pode misturar esses pontos. Então, no exemplo que eu dei ali, você tem que pagar um custo de 6 pontos para lançar a magia. Você pode, por exemplo, gastar 5 pontos de vida e 1 ponto de atributo, ou qualquer outra combinação que você queira. O importante é que você tenha em mente que você pode dividir esse custo em pontos, entre pontos de vida e pontos de atributo. Isso, a gente está falando aqui de um personagem que não é mago, vamos colocar assim. É aqueles personagens que podem tentar fazer a magia, né? Se você for um mago, você vai reduzir o seu custo padrão de 2 para 1. No mesmo exemplo que eu dei aqui, ao invés de ter que gastar 6 pontos de vida para lançar a magia, se o seu personagem for um mago, como o custo padrão dele é 1, você teria que gastar só 3 pontos. 1 vezes 3. E só para a gente aproveitar aqui a oportunidade, eu vou mostrar logo um pouquinho aqui para vocês, no finalzinho do livro, olha, onde tem as sinopses das magias, tá? Então aqui, olha, vai ter uma descrição bem curta de cada uma delas, e aqui, olha, você vai ter a descrição da potência, olha, potência 2, 4, 6, os níveis em que essa magia pode ser executada. Então, isso é que vai influenciar na questão do preço que você vai pagar. Se você quiser usar a mesma magia no nível 2, na potência 2, o custo vai ser 1. Se você quiser um efeito maior na potência 6, o seu custo vai ser maior também. A quantidade de pontos de vida ou de atributo que você vai ter que sacrificar são maiores, claro. E por que essas magias, olha, não sei se dá para perceber aqui, deixa eu aproximar, olha, cada uma está numa página diferente.
Né? O que significa isso? Eu fui dar uma olhada no livro e o que isso indica pra gente. Aqui a gente vai ter a espécie do Grimório, vamos colocar. Né? Aqui elas estão todas reunidas e estão todas descritas, organizadinhas. Mas essas páginas significam as áreas nas quais você pode aprender essas magias. A gente ainda não falou muito da questão do cenário, mas é basicamente assim, toda área que você encontra para explorar tem diversas possibilidades que você vai, se quiser, na maioria das vezes, sortear. Então as magias, elas não estão disponíveis em todos os lugares, pelo menos é o que eu entendi até agora. Então você só vai encontrar determinadas magias em determinados locais, se você tiver a sorte, por exemplo, de encontrar a pessoa que ele ensine. É alguma coisa nesse sentido. Claro, se você quiser ali combinar com o narrador, com o felino, como ele é chamado aqui no jogo, você pode organizar uma quest específica para tentar encontrar tal magia, sei lá. Mas, pelo que eu percebo até agora, a regra geral do jogo é que muita coisa é aleatória, muita coisa é sorteada, inclusive a sua possibilidade de encontrar alguém que te ensine ou não determinadas magias. Seguindo adiante aqui, nas regrinhas, o próximo tópico que ele vai abordar aqui, olha, são magias também são itens, olha lá. Isso aqui é diferente, eu confesso que eu tive que ler umas 2 vezes assim para entender direitinho, mas olha só qual é a proposta aqui do jogo. Vou ler um trechinho para vocês aqui. Magias não são apenas habilidades que um herói aprende, elas também são um fardo que o herói deve carregar. Escreva cada magia que o herói conhecer no seu inventário. Talvez sejam crânios assustadores ou suco de salamandra, talvez seja o peso de tão maligno conhecimento. Magias não desaparecem depois de conjuradas, mas elas não podem ser utilizadas se não estiverem disponíveis no seu inventário. Ou seja, trocando em miúdos aqui, a gente vai ter na ficha, eu mostrei um pouquinho da ficha em vídeos anteriores, um espaço limitado de inventário. Ou seja, isso vai servir, pelo menos até o momento, a gente tem uma parte que vai falar especificamente do inventário, então se tiver alguma alteração eu vou fazer as devidas correções quando a gente chegar lá, mas em princípio, o que eu entendo? Você tem uma quantidade limitada de inventário e isso serve também para limitar a sua quantidade de magias. Claro, você vai ter uma maneira ali de burlar um pouco isso, até o exemplo que ele dá aqui, olha só. Grimórios são legais porque permitem ao herói carregar várias magias usando uma unidade do inventário. Ou seja, você vai ter dentro do seu espaço ali do inventário um grimório que vai ter N magias. Caso contrário, você teria que anotar cada magia individualmente no seu inventário e isso ia ocupar os slots, sei lá, para quem está acostumado com a linguagem dos games, é um slot. Então você preencheu tudo ali, você não consegue mais mas carregar mais magias. Você pode trocar, claro, você pode de repente ter um pergaminho, alguma coisa ali, e você vai trocando as magias que você tem acesso, mas se não estiver no seu inventário, você não pode usar. A regra geral, pelo menos até o momento, é essa. Pô, mas tá esquisito isso, né? Você pode estar pensando, mas aí qual é a vantagem do mago? O mago vai ter que carregar magia no inventário também e tal? Vai ter também. Mas lembra que eu falei no início, qualquer tipo de personagem pode tentar conjurar magias no VG. Então eu acredito que o que eu falei antes da regra do inventário, ela vai servir para todos os personagens, mas claro, o mago tem o seu diferencial, que vai estar aqui no próximo tópico. Palácio da Mente, memórias. Olha lá. Magos são especiais porque eles podem armazenar em suas mentes magias extras como memórias mágicas. Isso significa que aqueles conjuradores esquisitos podem carregar e conjurar mais magias. Um mago pode ganhar uma memória mágica por nível, mas não pensa que isso não tem custo, tá? Pagando um custo permanente de 1 ponto de vida por cada. Ou seja, cada vez que você sobe de nível, o seu mago pode adquirir uma memória mágica extra, desde que ele pague a quantia de 1 ponto de vida permanente para ter o direito de usar, né, de ter essa memória mágica. Como é que ela vai funcionar? Magias memorizadas são especiais porque elas podem ser conjuradas sem custos. Depois de conjurada, uma magia memorizada desaparece. Um mago pode memorizar novas magias a cada descanso longo. Isso aqui é até um pouco parecido com o que a gente vê no D&D, por exemplo. A mente do mago, ela é capaz de reter um número limitado de feitiços que você pode ir trocando depois que você descansa a sua mente, ela está limpa de novo, né, para poder receber novos feitiços, novas magias. O próximo ponto que ele vai abordar aqui, olha, magia é difícil, potência das magias. Aqui é um raciocínio bem simples, né? Claro, quanto mais potente for a magia, mais difícil vai ser de conjurar e maior o custo, né, que ela vai ter em pontos para você pagar. Mas, em termos de inventário, que é o que a gente estava conversando ainda há pouco, isso não vai fazer diferença. Você vai ter anotado no seu inventário a magia, ou seja, a potência com a qual você vai escolher lançar a magia não vai afetar essa questão do inventário. Ah, uma magia mais potente vai pegar 2 slots do inventário. Não, isso aí é irrelevante. Uma magia, um slot. A potência não vai fazer diferença nesse caso, só no custo. Avançando, o livro vai trazer aqui, olha, imbuir magia e itens mágicos. Tem isso aqui no VG? Tem. Mas isso aqui está alinhado com o que a gente está conversando aqui desde o início do vídeo, de que a magia tem um custo e a magia geralmente tem um custo pago em pontos de vida. Então você pode, o mago pode imbuir um item com algum efeito, alguma coisa assim,
Pode, mas é como se esse efeito ficasse capturado no item. Olha o que ele diz aqui. Quando o herói cria um item mágico com uma magia, ele pode imbuir aquele item com a sua força vital. Para recuperar os atributos gastos, ele precisa desencantar ou destruir o item mágico. Um exemplo simples de item mágico, ele remete aqui para uma outra página aqui para a gente ver os exemplos. Mas o que a gente entende aqui? Você pode, como mago, colocar parte da sua força vital naquele item para torná-lo mágico. Mas você você arrancou essa parte de você e colocou no item. Então você só vai recuperar aquele atributo gasto, aquele ponto de vida, alguma coisa assim, ou quando o efeito da magia acabar, ou se você desencantar o item, ou ele for destruído, alguma coisa nesse sentido. Da maneira como eu vejo aqui até agora essa questão da magia, não é um cenário muito simples, muito fácil para magos não. Especialmente se você é daquele tipo que gosta de ver por aí soltando magia, raio, escambau, carregado de penduricalho de item mágico, aqui as coisas têm um custo alto, né? Talvez seja uma das partes mais sérias, vamos colocar assim, do livro, pelo menos até o momento. Fazer magia não é brincadeira aqui, né? O preço que o seu personagem paga pode ser bastante alto. Inclusive, isso é mais ou menos abordado também no nosso próximo tópico aqui, olha. Magia é perigosa. Corrupção. Quando o herói conjura uma magia perigosa, ou uma magia cuja potência é mais alta que o nível do herói, ele deve fazer um teste com alguma perícia relevante. O preço da magia vai ser a dificuldade desse teste, tá? Se o herói falhar, essa magia o corrompe, deformando seu corpo, corroendo sua alma e mudando a personalidade. Ou seja, se por exemplo aqui, eu estou com um personagem nível 1 e eu quero fazer uma magia potência 6, o nível da magia, a potência da magia é mais alto que o nível do personagem. Então nesse caso, eu faria o teste para ver se essa magia vai me corromper, vai me afetar de alguma forma. Agora olha só, presta atenção no detalhe. Não é qualquer magia, tá? É uma magia perigosa, que vai causar esse efeito de você talvez ser corrompido ou não. Na descrição de cada magia vai estar indicado lá se ela é uma magia perigosa ou não. Então essa regrinha, ela só se aplica se você estiver lançando uma magia descrita como perigosa. E se a potência que você estiver usando for maior que o nível do seu personagem, tá? Se o seu nível de personagem for maior do que a potência de uma magia perigosa que você está lançando, você ainda vai ter uma chance de ser corrompido, de sofrer esse efeito da corrupção biomágica. Mas, nesse caso, você vai fazer o teste com vantagem. Ou seja, você tem uma chance um pouco maior de não ser afetado por esses efeitos adversos. E aqui, só para a gente ter uma ideia desses efeitos adversos, né, dessa corrupção biomágica, olha só, como é que vai funcionar isso mais ou menos aqui em termos de jogo. Vou ler um trechinho aqui. Mutações podem acontecer quando pessoas são expostas a magias perigosas, fantasmas radioativos, deteriorações mutagênicas, fontes corrompidas, biomantes, mevos ou outros resíduos do há muito tempo. Ou seja, a questão da magia perigosa é só uma das possibilidades de corrupção biomágica. E isso aqui você vai decidir meio que na sorte também, tá? Existem aqui as tabelinhas, olha, a primeira delas é que tipo de exposição você sofreu. Então você vai sortear aqui para ver se você teve uma mutação danosa ou uma mutação benéfica, tá? Isso aqui é aleatório, porque segundo ele fala, a chance maior de uma mutação oriunda de uma exposição espontânea é que ela seja maligna, que ela seja, né, traga um efeito negativo. Para você se submeter a um processo que vai lhe trazer uma mutação benéfica, é algo muito mais difícil, que requer planejamento, estudo, etc e tal. Então, alguma coisa que acontece ao acaso, a chance maior é que você tenha um efeito negativo. E no final das contas, se você por acaso sofrer esse efeito de uma mutação danosa, você vai reduzir em um ponto um atributo relevante, tá? Ou seja, além do efeito maléfico, né, danoso da mutação, você ainda vai perder um ponto de atributo. E qual é essa mutação? Quais são as possibilidades? Como é que eu vou determinar isso? Na sorte. A gente tem aqui, olha, uma tabelona grande que você vai sortear aqui, né, e observar a tabela de acordo com as possibilidades. Então existe aqui, olha, a mutação danosa, uma coisa ruim. Existe aqui na segunda coluna a mutação cosmética, que é só uma coisa estranha, e a mutação benéfica, que são coisas heróicas. Como é que eu vou saber qual dessas colunas eu vou usar? Você já decidiu isso aqui na primeira, olha. Quando você sortear que tipo de exposição você sofreu, vai dizer aqui se a mutação é benéfica, cosmética ou heróica. Então, só para citar alguns exemplos aqui. Vamos pegar uma aqui de mutação danosa. Suas orelhas caem ou se transformam em chifres ósseos. Isso aqui é uma mutação danosa, coisa ruim. Um exemplo de mutação cosmética. Seus lábios crescem ou desaparecem. E uma mutação benéfica, uma mutação heróica, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório aqui. Mais velocidade. Sua rapidez aumenta, pode chegar até 7. Ou seja, isso aqui, como eu falei, é muito baseado na aleatoriedade, na sorte, nas jogadas de dados. E essas coisas imprevisíveis, com certeza, dão um gosto, dão um sabor diferente para o jogo. E por fim,
Se mesmo depois de tudo isso você ainda quer fazer um personagem que seja mago, como é que você vai se tornar um mago? Porque lembra que eu falei no início lá, em tese todo mundo começa sem nenhuma magia no VG, então você precisa se tornar um mago, seu personagem precisa se tornar um mago. O que ele precisa fazer para conseguir essa categoria, né? Olha só o que o livro diz aqui. Para se tornar um verdadeiro mago, o herói deve procurar um mentor, cumprir 3 tarefas idiotas e reduzir a sua vida permanentemente em 1 ponto por nível em um ritual que envolve comidas exóticas e um festim penoso. Ou seja, esse é o seu ritual, essa é a sua prova para se tornar um mago. E quais são as vantagens de se tornar um mago? Olha lá. Se você não for um mago, toda magia que você faz, você testa com desvantagem e ela é automaticamente uma magia perigosa. Então, se você for um mago, você já se livra, né, dessas condições negativas. Se você for um mago, o custo que você vai pagar para a magia é menor, né? O custo padrão é 2, para personagens que são magos é 1. Então, isso aí já ajuda bastante no preço a pagar pela magia. E para aprender magias novas, você vai levar aí basicamente 1 semana de estudo, mas existem outras possibilidades, que é o que o livro coloca aqui. Olha, você pode injetar magia diretamente, ou você pode participar de escolas privadas de magia que eliminam a necessidade de teste para ver se você aprendeu ou não a magia. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa exploração aí do VG e as pradarias ultravioletas. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário pra gente trocar ideias, tá? Lembrando sempre que a gente tem parceria com a Retropunk, então se você curtiu o VG ou qualquer outro livro da editora, se liga aí que na descrição do vídeo tem dica pra pegar material com desconto, beleza? Então é isso, a gente se encontra na próxima resenha.